Estamos de volta com o nosso programa Missão de Cristo TV e hoje eu tenho uma convidada super especial aqui comigo, a Aida. Ela que é catequista, da pastoral familiar. E olha só, gente, que história bacana. Nessa semana nós vivemos o Dia dos Namorados, não é verdade? E aí a Aida esteve lá na paróquia para dar uma palestra para toda a juventude que esteve lá presente. Muita gente querendo saber que conversa é essa desse namoro cristão católico, como é que nós católicos podemos viver o namoro na nossa igreja, que nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é verdade? Então a Aida está comigo. Aida, seja bem-vinda ao nosso programa Obrigada. Missão de Cristo TV. É com muita alegria que nós recebemos você aqui. E eu gostaria, Aida, da gente já começar falando da primeira pergunta que eu queria falar com você. Como é que a igreja tenta atingir a juventude relacionada a esse tema, namoro cristão? Qual é o pronunciamento da igreja? O que é que ela indica? O que é que ela faz? Queria que você... Bom, então, primeiro eu quero agradecer pelo convite de estar aqui, né? Então, para a gente é uma honra, é um prazer, porque é uma forma de divulgar esse tema, né? E, assim, de atingir a juventude nos dias de hoje. Então, assim, o que é que a igreja faz para tentar evangelizar essa juventude, né? Primeiro ponto é a catequese, mas a catequese se limita apenas às pessoas que procuram a igreja, que aí vem a catequese de crisma, vem grupo de jovens, diversas pastorais. Em outro ponto, nós temos também diversos programas, inclusive esse aqui é uma forma de atingir toda a população, né? Isso não se restringe apenas às pessoas que vão à igreja, mas pessoas também que assistem e querem aprender um pouco mais. E através de livros, né? Nós temos vários livros de padres, de escritores, de professores, como o professor Felipe Aquino, e de outros escritores que tentam atingir a juventude através desse tema, né? Então, ele aborda de uma forma social, mas também à luz da Bíblia. Porque o mundo, ele ensina uma coisa, não é? E a palavra de Deus, ele ensina outra. O mundo leva mais para a parte material, o corpo, o ter, o ser, o momento. E a Bíblia não. Falar de algo realmente que é eterno, que é o verdadeiro amor de Deus. Então, existe a banalização hoje em dia. Então, a igreja, ela tenta, como realmente está escrito, né? Vós sereis contradição no meio do mundo. Então, o cristão hoje é contradição no meio do mundo. Então, é preciso que a igreja seja firme nas suas decisões, seja firme, tá certo? Nas palestras e nos encontros que ela promove, para atingir essa juventude realmente com decisão. Que coisa boa. Então você fica ligadinho que esse tema tá bom demais. E ainda, Aida, eu gostaria de saber assim de você, qual é a sua visão a respeito dessas novas situações que a sociedade nos impõe. Um exemplo disso é a situação do ficar, que é um tema que quero ficar fulano, ficar com cicrano. E qual é o seu posicionamento a respeito disso? Olha, é muito difícil, porque hoje o jovem, ele lida muito com a mídia. Então, vem a internet, vem alguns programas de televisão que mostram a banalidade do corpo, né? Então, assim, o que a gente tem que ter em mente é que Deus, ele fez o mundo por amor, e por amor nós somos criados, né? E ele nos ama. Então, o que acontece? Hoje existe um incentivo muito grande à questão do relacionamento, digamos assim, passageiro, nada de compromisso. Então, o ficar é aquela coisa assim, conhece apenas o corpo. Não conhece a pessoa intimamente, nem conhece a pessoa através de atitude de família. O ficar. E o namorar não, é algo que você vai levar um compromisso, não é aquele compromisso sério que vai casar. Mas claro que todo jovem hoje pensa em constituir uma família. O namoro é exatamente esse começo para conhecer alguém, né? Aí o que é que a mídia ela tenta fazer? Destruir exatamente essa família. Então, o ficar hoje é um relacionamento sem compromisso. Que infelizmente o nosso jovem hoje, ele está aberto, entre aspas, para essa situação. Porque se liga a televisão, as novelas ensinam isso, o rapaz conhece uma moça hoje, a moça conhece um rapaz e já é levado a um relacionamento sexual, e às vezes sem mesmo, sem compromisso, não é? E além disso também a questão da libertinagem, aí vem as drogas, vem a bebida, o qual o jovem está inserido. Então, o mundo hoje, ele ensina assim, não compromisso, não é? Alguns programas, nem assim, alguns eventos que acontecem a nível nacional ou mesmo local no nosso estado, na nossa cidade, que ela tenta mudar o sentido das coisas, né? Carnatal, Carnivale, e aí o que sai de bitoca, de beijos e abraços, não tenho nada assim contra, nem condeno quem o faz, mas a igreja tem uma posição mediante isso. Então,
Aí, às vezes, você vai com o seu namorado fixo, mas na maioria das vezes você vai atrás de um relacionamento assim, não, quem beijou mais hoje, né? Isso que você está falando é muito importante e cabe a nós a responsabilidade. Olha só como é que está a sociedade hoje em dia. Então, o que é que nós católicos podemos fazer para mudar isso? O que é que nós podemos fazer para evangelizar esses jovens e mostrar para ele que o certo é namorar, não é ficar? Então aí olha só o tamanho dessa responsabilidade que nós temos que enfrentar e que nós temos que vencer, que ir além, né, Aida? Exatamente. Então é aí que a família é atingida. Porque a primeira catequese da criança é na família. Então, se ela tem o apoio de pai e de mãe, se ela tem um exemplo de pai e de mãe, ela tem tudo para ter uma juventude de responsabilidade. Uma infância, uma adolescência, uma juventude de responsabilidade. Mas, infelizmente, a família é atingida e aí desestrutura a família e os filhos também saem desestruturados. E a igreja tenta atingir esse jovem, tenta exatamente pegar jovem através da catequese, da evangelização. E, como eu falei anteriormente, através de programas como esse que tenta evangelizar, que tenta mostrar, tá, uma outra realidade, porque você está nesse mundo e acha que tudo é normal. É uma das estratégias do inimigo, né? Ou seja, tudo é normal. Então, tudo é normal. O beijo na boca é coisa do passado e namorar agora, né, pelado, é a moda. Então, assim, você vai levando, a música, ela entra na vida das pessoas, você canta, você nem percebeu o que está cantando. Você usa uma camisa, às vezes não percebe o que está na mensagem dessa camisa. Então, é preciso que o adulto, que outras pessoas alertem para isso, né? Não é condenar, mas abrir a mente para que você possa perceber o que está acontecendo. Porque às vezes você faz a coisa assim, vou fazendo, e daqui a pouco você acha que tudo é normal, que tudo é perfeito, e que a transa do casamento sem compromisso nenhum é do corpo, é normal, porque todos nós temos desejo, todos nós, né? Mas assim, cabe a cada um de nós controlar isso através da oração. Como já foi dito, nós somos templo do Espírito Santo. Né? E também está escrito que aquele que dorme com a prostituta, ele se torna igual a ela. Se pudéssemos, né, que está ouvindo, pudesse ler um pouco a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 6 e o capítulo 7, ele traz diversos conselhos aos casados, aos jovens solteiros, jovens namorados. Então, assim, ele dá um norteamento, né? Porque o desejo, ele existe, a busca existe, mas nós somos cristãos e somos capazes de controlar determinados desejos. Né? Que seja dentro do namoro, numa investida. Ah, mas a gente namora, a gente vai casar. Se vai casar, então espere. Espere, porque cada coisa tem o seu tempo. Se a gente olhar o livro do Eclesiastes, é um tempo para plantar, um tempo para colher, né? E quer dizer, o tempo para tudo, é preciso que nós estejamos atentos a isso daí. Então, a gente não pode pular as etapas. E o namoro é exatamente uma dessas etapas para chegar ao matrimônio. E assim, aproveitando da sua experiência com os jovens, que você é catequista, também do crisma e também da catequese de adulto, não é isso? Isso. Como é que você vê essa situação entre os jovens do crisma, dentro da turma? Como é que você consegue ver essa situação? Essa situação, assim, numa visão bem heterogênea. Porque tanto nós pegamos pessoas que são da igreja, que já vem com a caminhada, que já vem, por exemplo, no grupo de perseverança, como também nós encontramos pessoas que não têm nada a ver com a igreja. Se lança um convite, a pessoa se sente motivada e sensibilizada, então ela vai até a igreja. Então ela vem com alguns conceitos, tá? Com algumas informações que ela só absorveu do mundo. Tanto que ela não sabe nem sequer o que é o versículo, o capítulo da Bíblia. Então é uma evangelização que você procura buscar. E você não pode chegar e cortar de vez assim esse jovem, entendeu? Porque quando você bate de frente, eu acredito que não é bem assim, você tem que ver o que ele tem para poder ajudar. Você tem que se impor em alguns momentos, mas tem algumas ideias assim. Então tem jovens que já têm um conceito do que é um namoro cristão, mas também existem jovens que não têm esse conceito. Certo? Que são acostumados, aí, digamos assim, para balada, determinados shows, determinados comportamentos, jovem até com 16 anos, com 15 anos, que fala realmente em bebida alcoólica. Né? Então, assim, é preciso ter essa evangelização. Por isso que o crisma, nossa paróquia hoje, ela está com 2 anos. Né? Com 2 anos. Então, tem o primeiro ano, que é quase como se fosse uma perseverança, porque vai estimular e vai resgatar os conhecimentos absorvidos durante a catequese da primeira Eucaristia.
E aí depois entra no Crisma propriamente dito, com os conteúdos bem mais aprofundados. Então, é uma catequese, é uma evangelização a longo prazo. E ainda nesse encontro, para a gente fazer o